É ansiedade climática. As pessoas estão ficando ansiosas porque a gente está passando por uma crise ambiental. Locais com lixo acumulado. Deve ter tido um alagamento, uma chuva muito grande. Ele conhecia, mas não conhecia. E você conhecia? Oi, eu sou a Fernanda. Durante as oficinas eu fiquei responsável por ser a facilitadora. Então era eu quem trazia os conteúdos e conversava com os adolescentes, com os jovens. E a gente falou um pouquinho desde causas, consequências, impactos de mudanças climáticas, até pensar ações conjuntas para diminuir os problemas e o que a gente sente no nosso dia a dia. A gente pensou as oficinas realmente de uma maneira a ter um começo, um meio e um fim. Então, para chegar ao final que a gente queria, que eram os adolescentes trazendo ações, propostas, considerando riscos climáticos, as mudanças como um todo, antes eles precisavam saber o que são as mudanças climáticas. Então, o que causa, o que intensifica, o que a gente pode fazer para diminuir. Então, a primeira oficina ela foi bem alinhada nesse sentido. O que são as mudanças climáticas, quais são as causas, as consequências, os impactos que a gente sente. E a gente buscava desde o início entender a percepção deles sobre esses temas e assuntos. A gente sempre teve essa atenção a escutar o que eles tinham de conhecimentos e experiências prévias. Então a gente sempre valorizou muito isso em todas as oficinas. A voz deles sempre esteve no centro. Em relação às mudanças climáticas, eu sinto assim que a gente tem que se cuidar do nosso planeta por conta não só da gente, mas das gerações, das pessoas que vão vir depois da gente. A gente tem que preservar o que é nosso, né? O planeta, querendo ou não, é nosso. Então a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar, tem que realmente se informar melhor. Eu acho que falta às vezes um pouco de informações para as pessoas. Por exemplo, esse projeto é muito bom por conscientizar as pessoas, levar os problemas ambientais para lugares que talvez não conseguisse alcançar, lugares onde as pessoas talvez não tenham consciência dos problemas e dos impactos ambientais. Essa aqui, a imagem número 1, tem umas pessoas com os alimentos assim, então são 5 imagens. Qual delas tem mais relação com as mudanças climáticas? Então vocês vão escolher A, B, C, D ou E. Quem votou nesse aqui? Por que vocês votaram nessa? Por causa dos alimentos. O que mais? Mas o que os alimentos têm a ver? É porque eles passam fome. Por conta das mudanças climáticas, não consegue caçar essas coisas, tá? Eu vou ser o raiozinho solar, tá bem? Então eu vim aqui, bati na terra e vou sair. Eu vou sair na forma do quê? Que eu falei? De infravermelho, que é calor. Tá bem? Então eu saí na forma de calor. Exatamente, obrigada, Benja. O Benja não vai deixar que essa ondinha suba. O que vai acontecer? Eu vou descer de volta. Esse é o efeito estufa. É algo que você se preocupa principalmente com o seu futuro. Tipo, quando a gente for adulta, é o que vai acontecer com a Terra. É bem preocupante por conta de tudo, assim. Qualquer ação que ocorre feita pelo ser humano vai interferir nas mudanças climáticas, no clima, entre tudo. Assustador de pensar. E cada vez mais quente também. Né? Querendo ou não, é um assunto que ele é meio
desfavorecido, né? Ninguém fala muito, não é muito conhecido. Você não vê ninguém falando aí, vamos ver um pouco mais das mudanças climáticas. Não, é um assunto muito fechado. É que é um assunto pouco falado também, é um assunto muito quieto. Não vou ser hipócrita e dizer, eu me preocupo muito com isso, acho que eu sinto mais a consequência do que eu me dar a certa importância. Mas é uma coisa que é um assunto muito calado, muito fechado. Acho que deveria ter mais conversa sobre isso. Acho importante, porque se vocês não falarem, quem irá falar? Porque, gente, eu, particularmente, quando eles me convidaram para vir para cá, eu nem queria saber de mudança climática, pra mim tanto faz, mudança ou mudança não. Pra mim era tudo a mesma coisa. Agora, vocês falando, eu sim me toquei um pouquinho mais sobre a gravidade disso. Porque se continuar as mudanças climáticas, tipo, tão de repente, tipo, tava muito calor, agora tá frio. É choque térmico isso. Não só na gente, como no planeta, porque o planeta é o mais prejudicado. E a gente também se prejudica muito, sabe? Eu acho que isso é muito importante, falar com os jovens e com as crianças principalmente. Porque uma das bases da poluição e do aquecimento global são as pessoas jogando lixo na rua, na água. Tem muita gente que não é ensinado desde criança. Tem muita gente que o pai joga no chão, a criança vê e acostuma jogando, aí o povo reclama e acha ruim. Então eu acho muito, muito importante falar sobre isso, ainda mais com a gente que somos novos, né? Porque a gente cresce, a gente pode mudar isso. Mas as pessoas que estão no poder agora estão controlando isso e não estão fazendo nada. Já os jovens do futuro, eles podem exercer algum cargo que possa mudar alguma coisa e ajudar o meio ambiente. Na segunda oficina, a gente trouxe o conceito de risco. Então, o que é um risco? Então, no início a gente perguntava, o que é um risco? E a gente ouvia múltiplas ideias e respostas sobre o que é um risco, inclusive respostas muito alinhadas com o que a gente ia discutir naquele dia, o que era super interessante porque a gente construía a partir do que eles traziam de resposta. Era muito bacana de construir a partir das respostas que eles iam dando. E aí a gente chegava num conceito, né, de risco envolvendo ameaça, exposição, vulnerabilidade. E realmente a proposta era que todo mundo saísse dessa oficina 2 sabendo que um risco é formado por esses 3 elementos e que para a gente aumentar ou diminuir os riscos a gente tem que mexer em algum desses elementos ou nos 3 elementos. Então foi um processo super bacana de trazer um conceito que é um pouco mais abstrato para algo mais do dia a dia, algo mais contextualizado, e foram muito legais, assim, tudo que a gente ouviu, todas as ideias que eles trouxeram, porque realmente fez muito sentido também para entender a percepção que eles tinham sobre esses temas. A ameaça, alguém sabe qual é a ameaça? Nesse desenho? A chuva. Mas é uma chuva que tá levinha ou ela tá forte? Forte, beleza. E o que a gente pode fazer então para diminuir os riscos de deslizamento? Não morar aqui. Tá, esse é o primeiro ponto. Vamos guardar. Eu acho que nós jovens somos o futuro do país, então a gente precisa mesmo falar disso, se impor mesmo e passar isso para as pessoas cuidarem do nosso planeta, Terra, porque está precisando, porque a gente está passando por uma fase muito difícil e a gente está tentando mudar isso, então que as pessoas também tentem mudar. Precisamos muito se preocupar ao cuidar da Terra, porque a Terra está sofrendo mais do que a gente, nesse caso, e o que ela está fazendo? Ela está se protegendo. Depois que eles entenderam o que eram as mudanças climáticas, o que elas causavam, quais eram os riscos envolvidos, como que a gente diminui os riscos, como que a gente diminui a exposição a esses riscos, a gente foi para a oficina 3. Que é justamente essa oficina de pensar ações, ideias, propostas para diminuir os riscos climáticos e como eles afetam, né, esses adolescentes, a sociedade como um todo no dia a dia. A gente separou eles em grupos e antes de começar a gente mostrou para eles alguns mapas, né, algumas imagens da região no qual eles moravam. E aí foi muito bacana porque eles se reconheciam dentro daquele território. Então, minha casa é aqui, minha escola é aqui, minha tia mora ali. Então era um processo super bacana de se sentirem pertencentes àquele território e isso fazia com que as ideias, as ações fossem muito próximas, né, do dia a dia deles, então tivessem muitas verdades ali envolvidas. Então depois dessa parte dos mapas, de identificar áreas com risco de deslizamento, áreas com risco de alagamento, de enchente, fizemos, enfim, o plano de ações. Então eles listaram, né,
quais eram os impactos que eles sentiam no dia a dia, desde impactos relacionados à qualidade, bem-estar de vida, saúde, até outros impactos no geral, no coletivo, e quais ações que eles podiam tomar para diminuir esses impactos. Então eles pensaram ações desde ciclofaixas, meios de transporte, priorizar transporte coletivo, mudar maneiras de produzir as coisas para diminuir as emissões, poluição, a questão de plantio de árvores, de ter mais áreas verdes, né, na cidade. Sim, nessa rua aqui também podia ter algumas árvores, sabe? Que é uma rua muito quente. Então foi muito bacana porque as ideias elas foram múltiplas e focando em diferentes aspectos, né, envolvendo tudo que a gente discutiu ao longo desses 3 encontros. Foi uma experiência assim muito incrível porque real foi um laboratório. Cada casa, cada oficina trazia novos pontos, trazia novas ideias, inclusive para a equipe, do que a gente podia melhorar, o que a gente podia incluir na próxima oficina. E foi super interessante viver todo esse processo e principalmente aprender com todo esse processo. Então a gente queria lembrar vocês disso, que o que a gente está fazendo aqui, construindo juntos, a gente de fato vai levar para essas esferas e pode de fato virar uma política pública, uma ação para melhorar a região e melhorar o local onde vocês moram. Eu gostei muito da oficina porque é uma das únicas oficinas no qual a gente tem, nossa opinião vale alguma coisa, o que a gente fala é importante. Ter a voz ouvida é muito importante por conta de abrir os olhos das pessoas, da população, decorrente dos problemas que acontecem com o planeta. As enchentes, as cheias, os deslizamentos de terra, e normalmente acabam afetando pessoas que estão mais vulneráveis, pessoas que estão à margem da sociedade mesmo, que vivem em comunidades. Eu sempre quis falar com alguma pessoa que tenha poder, sabe? Porque eu tenho muitas opiniões, eu tenho muito o que falar. Eu me sinto ouvida, realmente. Eu acho que é muito legal um espaço que você pode ser ouvida, sem julgamentos, onde que todo mundo tá com a mesma... esqueci a palavra. Mesmo sentido, né? Sintonia? Mesma sintonia. É algo muito bom de se falar que, tipo... é um assunto que a gente mesmo abre a mente. Eu acho muito legal essa iniciação de vocês, começar por aqui, pela periferia, porque, querendo ou não, é uma área muito desvalorizada, é uma área que precisa de um pouco mais de atenção do que as outras. Muitas coisas acontecem aqui que, por exemplo, muita gente não sabe. Por exemplo, alagamento, acontece aqui, ninguém quer saber, ninguém faz nem algo com isso, né? Ninguém arruma nada, só fica do jeito que tá e sempre vai em constante desevolução, né? Meu nome é Guilherme, eu sou atualmente administrativo aqui da casa, acompanhei as oficinas desde o começo. O trabalho que vocês fazem, ele é imprescindível hoje em dia, porque as crianças, elas não têm, os adolescentes, eles não têm o contato com a natureza. Às vezes eles não veem coisas simples, questões de... Os carros que eles veem todo dia, eles não percebem o quanto é ruim para a natureza, o quanto prejudica. E esse trabalho de vocês mostrarem é como se vocês estivessem abrindo os olhos deles para o mundo que os cerca. Porque às vezes eles ficam tão focados nesse mecanismo de eu tenho que ir para a escola, eu tenho que me formar, eu tenho que fazer as coisas e a tecnologia, e eles não veem tudo isso que eles estão vivendo. E o quanto cada açãozinha deles impacta na vida futura. E o fato de a gente conseguir levar isso para a Câmara e fazer alguém enxergar que eles estão se movendo e as ações e os pedidos que eles fizeram aqui serem passados para frente, não só arquivados, tenho certeza que vai fazer uma diferença incrível na vida deles e nossa, de todo mundo que estiver envolvido. A gente precisa realmente estar nesses lugares e ouvir esses adolescentes, ouvir esses jovens, porque eles realmente têm muitas coisas a contar para nós e tem muitas ideias, muitas ações que estão ali dentro deles e que eles só precisam de alguém realmente para ouvir, para escutar. Eu acredito que iniciativas como essa ajudam muito a gente plantar sementes, incentivar e nutrir esperanças de um mundo melhor. Então eu sei que é um pouco clichê falar que os adolescentes são o futuro da nação, mas eles são. Então eu vejo que quanto mais a gente investe em adolescentes, mais a gente investe em ecologia, em educação, em vínculo, em carinho, afeto, conscientização,
mas a gente realmente vai ter uma perspectiva de um mundo melhor. Então é nítido, por exemplo, em comparação a outro projeto, a gente vê já a diferença, né? A diferença de a gente estar aqui, a diferença de a gente ter feito esse trabalho, estar fazendo esse trabalho. Então é muito lindo ver como esses impactos eles são palpáveis. Dá para ver não só na aparência da casa do adolescente que está diferente, mas no comportamento das pessoas, na visão das pessoas. E hoje, quando a gente chega aqui, as pessoas já ficam felizes, já estão animadas, preparadas para se aprofundar mais nos conhecimentos da saúde e da natureza. Achei bem legal, bem participativo, bem comunicativo. Nós aprendemos sobre mudanças climáticas, sobre a poluição, sobre o CO2, dióxido de carbono, metano, sobre as enchentes, desabamentos e etc. Muito bom, emocionante. Trazer sua fala, o que você pensou para os políticos, que pode até acontecer, né? Na nossa região aqui, nossa cidade, em Taboão. Os adolescentes, eles foram muito receptivos com o projeto, todos aparentaram gostar muito da participação, compartilharam com a gente como eles gostaram, né, de adquirir esses aprendizados. Acho que o que foi, né, mais latente, mais potente desse projeto foi a possibilidade deles serem ouvidos. Então, principalmente, né, na última oficina, onde eles podiam, né, trazer mais sobre a realidade deles, dentro do bairro deles, o que os incomodava, o que não os incomodava, e principalmente protagonizar os adolescentes, né, criando aí possíveis novas lideranças que se importam com o clima, né, que se importam com o bairro, a comunidade onde eles moram e que se sentem importantes, né, em serem ativos nas mudanças. As nossas soluções para melhorar essas situações, na questão de alagamento, seria o aumento da mata, né? Então, assim, porque enche o rio, vai lá, alaga tudo. Então, se tivesse lá um pouquinho mais de mata, um pouquinho mais de árvore, isso ia ajudar a conter, né? Porque ia acontecer lá a absorção da água e iria melhorar muito em questão de alagamentos e rios. A solução do deslizamento, a gente fala muito sobre questão social, né? Porque, querendo ou não, ou você, quando fala sobre essa coisa de deslizamento, a pessoa não tem um lugar onde morar, a pessoa tem que correr para algum lugar e mesmo que seja proibido, é o único jeito de viver como uma pessoa, né? Políticas habitacionais que ocupam área de risco, então, assim, e garantir áreas verdes em morros e encostas. E no caso dessas políticas habitacionais, seria assim, cara, dá um apoio para essas pessoas que não têm lugar onde elas podem morar. As pessoas precisam, elas estão necessitadas e querendo ou não, se você proibir ou não dela morar num morro, ela vai morar e você pode mandar descer tudo, que mesmo assim as pessoas vão ter que correr para algum lugar. Então, tipo, olhar para essas pessoas e dar uma oportunidade de trazer, né, uma vida digna para elas. Importante. Essas foram as nossas soluções, galera. Eu me sinto bem porque eu vou conseguir ajudar o meio ambiente no geral e é isso, eu vou poder ter um futuro bom em um mundo melhor. No fim, a gente construiu um produto, a gente construiu algo muito bacana com tudo que eles trouxeram e acho que foi um trabalho que com certeza a gente quer replicar e quer expandir para outros locais, outros espaços, com outros profissionais. E é isso, o Instituto tá aí para isso também. Eu gosto de fazer poemas, eu fiz um específico para hoje, para esse dia, eu fiz agorinha. O título é Viva as Árvores. Uma semente plantada na mente da garotada cresce sem muros, rumo ao futuro. O presente que podemos dar é deixar essa semente brotar. Com o peso de uma caneta, talvez não tenhamos que viver em outro planeta. Viva!